Queridos, nesse último culto, nessa última mensagem do ano de 2018, nós propusemos um tema: como terminar bem o ano. Eu creio que todos nós queremos fazer, terminar bem o ano. Nós vamos olhar para a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para lermos e meditarmos no Salmo de número 146. Livro dos Salmos, 146. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus é o título desse salmo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos falar com o Senhor, pedindo agora para que Deus seja misericordioso para conosco na reflexão da sua palavra. Deus é tão importante, é tão essencial para as nossas vidas receber a instrução da palavra do Senhor. Por isso, uma parte deste culto, a parte mais importante e central, é dedicada à exposição, ao estudo, à reflexão da Tua Palavra. Palavra que tem norteado as nossas vidas ao longo da nossa existência. Palavra que foi tão importante para as nossas vidas durante este ano. Palavra que permanecerá e continuará regendo as nossas vidas. Portanto, Deus fala conosco nessa noite. Ministra-nos, ensina-nos, através, Senhor Deus, da palavra do Senhor, e nesse tema que é tão importante para nós hoje: como terminar bem o ano. Ministra as nossas vidas, traz refrigério ao nosso coração. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Parece mentira, queridos, mas nós já estamos no final do ano. Hoje já é o dia 30 de dezembro, amanhã é 31. Acontece a grande virada. Nossa cidade é muito famosa. E aí a vida começa tudo de novo. Depois já será 1º de janeiro. Como passou rápido. A gente sempre fala isso, né? Parece que cada vez está passando mais rápido. Na realidade, o tempo não passa mais rápido, ele tem a mesma duração. São as nossas atividades, a nossa correria que dá essa impressão de que o tempo passa mais rápido. Eu gosto muito dessa época. Gosto da época do Natal, gosto da época do final de ano, essa passagem de ano. Gosto do início do novo ano. Mas nesse momento, não obstante gostar dessa época, eu gostaria de destacar algumas coisas que eu julgo serem negativas, muito próprias deste período do ano, deste final de ano. Quero, a título de introdução nessa mensagem, nessa noite, falar sobre 3 dessas coisas negativas que acontecem, que caracterizam o final do ano. A primeira delas é a exaustão. Exaustão é uma característica desta época do ano. As pessoas estão cansadas. Eu não sei se você está assim.
precisando de férias. A população está impaciente e estressada. Alguém aqui tentou ir para os lados do Jurerê hoje? Viu como que as coisas estavam? Então, exaustão é uma das palavras que descrevem essa época do ano. As pessoas estão cansadas, como eu disse, impacientes, estressadas. A prescrição bíblica para isso, querido, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus, não precisa você abrir, preste atenção. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29, 31, texto precioso, prescrição bíblica para aquele que está exausto, cansado neste momento. Descansar em Deus é o melhor remédio para a exaustão desse tempo do ano. A segunda palavra, queridos, que caracteriza essa época do ano, além de exaustão, é a dispersão. No começo do ano, eu creio que a grande maioria das pessoas aqui são assim. No começo do ano as pessoas estão focadas, atentas, concentradas nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus desafios, nos seus votos, nas suas promessas. Mas com o passar do tempo nós vamos perdendo isso. E aí nós chegamos ao final do ano e uma palavra que caracteriza a nossa vida é dispersão. E essa dispersão das pessoas gera flexibilização de princípios. Uma pessoa que obedeceu a Deus durante o ano todo, aí ela entra em férias, dá uma relaxada, aí eu já fui muito fiel o ano inteiro, agora deixa eu curtir um pouquinho a vida. Além da flexibilização dos princípios, existe a desconexão com Deus e uma coisa que eu chamo de desatenção espiritual, que é muito próprio desse ano por causa dessa dispersão das pessoas. A prescrição bíblica para isso, queridos, é um texto que você conhece bem. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia diz é: não se disperse, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não interessa se é no começo, no meio, no fim do ano. E todas as demais coisas, aquelas coisas das quais você está correndo atrás, serão acrescentadas. Mas se você buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus é o melhor remédio para a dispersão. Continuar buscando a Deus é o melhor remédio para a dispersão. Mas uma terceira palavra que caracteriza bem esse tempo, além da exaustão, da dispersão, é a agitação. Agitação. A cidade está agitada. As pessoas estão agitadas. O coração está agitado. É claro que aqui em Florianópolis isso pode acontecer num grau um pouco mais elevado do que em outros lugares, mas não é só aqui, queridos. Em todos os lugares existe essa agitação. As pessoas são agitadas, o coração está agitado, o ritmo acelerado, correria, intensidade, são expressões que melhor descrevem essa época do ano. Sabe qual é a prescrição bíblica para isso? A prescrição bíblica é muito simples. Olha só o que diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Principalmente a primeira parte desse versículo do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O melhor remédio para a agitação é se aquietar nos braços de Deus. Posto essa introdução, eu quero dizer que o livro de Salmos vai ser objeto do nosso estudo nessa noite. É composto por salmos de diversos gêneros. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Muito brevemente eu vou passar por isso. Os salmos, eles têm salmos de muitos gêneros. Por exemplo, salmos de súplica. Quando o salmista derrama a sua alma, o seu coração perante Deus e faz aquela súplica intensa. Nós temos salmos de confissão, quando ele chega, se aproxima diante de Deus, confessa os seus pecados. Nós temos salmos de gratidão.
quando agradece o livramento, as bênçãos de Deus. Nós temos salmos de romagem, que eram salmos de peregrinação, cantados durante as viagens do povo de Israel para as festas em Jerusalém. Nós temos salmos de confiança, nós temos salmos de advertência. Tem um gênero de salmos que são chamados salmos de imprecação, não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando o salmista pede a destruição dos seus inimigos. E temos os salmos de louvor, muitos salmos de louvor. Então o livro de Salmos é composto por hinos a serem entoados durante a jornada do povo de Deus. E nós estamos terminando este ano, queridos, que nada mais é do que uma jornada. Podemos encarar assim o ano, cada ano das nossas vidas, como uma jornada, uma peregrinação que nós estamos fazendo. E não é por acaso então que o livro de Salmos termina com 5 belíssimos cânticos de louvor. Porque é assim que uma jornada espiritual deve ser encerrada, com louvor nos lábios e com gratidão nos corações. Mas é interessante quando a gente olha para o livro de Salmos, que ele apresenta muitos paradoxos. O mesmo salmista que chora suas crises em determinados momentos, também comemora suas vitórias. O mesmo salmista que diz assim: até quando, Senhor? E parece que não está mais aguentando. É o Deus que diz, é o salmista que diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. O mesmo salmista que lamenta o seu pecado também se alegra com o perdão divino. O mesmo salmista que se sente inseguro diante da força do inimigo fica extasiado diante do livramento extraordinário de Deus. O mesmo salmista que se sente desprotegido também se maravilha com a proteção divina em seu favor. Isso é a vida, queridos. A vida tem seus paradoxos. E os salmos são um retrato da vida. Por isso que nós nos identificamos tanto com eles. Por isso que nós costumamos dizer assim, que o livro preferido nosso da Bíblia é os Salmos. Os são os Salmos. Porque os salmos são um retrato da vida. Eles descrevem e revelam a vida como ela é, sem edição. Não é um tratado científico, não é um livro de romance, não é uma obra de ficção, mas ele apresenta a vida como ela é, e por isso que nós nos identificamos, nós vamos para dentro dos salmos, nós nos sentimos como o salmista. Quando a gente está falando de paradoxo, com certeza os paradoxos também estiveram presentes em nossa existência ao longo desse ano, 2018. Transitamos entre os fracassos e as vitórias, entre os momentos bons e os momentos ruins, entre a vida e a morte, muitas vezes, entre a alegria e a tristeza, entre a saúde e a doença, entre as frustrações e as comemorações, entre as lágrimas e os sorrisos. A vida é assim, mas o que eu quero dizer nessa noite, que os salmos que apresentaram toda essa gama enorme, essa diversidade enorme, eles terminam com salmos de louvor. Eu pergunto, como nós terminamos esse ciclo das nossas vidas? Como nós estamos terminando? E se o tema nessa noite é como terminar bem o ano, eu quero então falar sobre algumas maneiras, boas maneiras para nós terminarmos bem esse ano, o ano de 2018. Nós terminamos bem, em primeiro lugar, queridos, a primeira lição principal, tendo uma postura de louvor a Deus. Você quer terminar bem o ano? Então tenha uma postura de louvor a Deus. Eu não sei como foi a sua vida. Não sei se esse é um ano que você vai dizer assim: esse ano vai entrar para a história. Ganhei dinheiro, fiquei rico. Alguém aqui? Levante a mão. Não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Esse ano foi extraordinário, maravilhoso. Ou talvez você vai dizer assim: não, esse ano eu quero esquecer. Foi horrível. Ou talvez você vai dizer assim: não, esse ano aí não foi nem muito lá, nem muito cá. Um ano que não marcou minha vida, nem positivamente, nem negativamente. Foi um ano tranquilo.
Não importa, querido, como foi o seu ano. Porque nós olhando para a palavra de Deus, nós podemos afirmar: termine esse ano tendo uma postura de louvor a Deus. O livro dos Salmos termina com louvor, sugerindo que a nossa vida pode passar por crises, como eu descrevi aqui, mas em última instância, o que deve reger a nossa existência é a atitude de louvor. Por isso que o salmista diz, olha só no versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, na realidade, o louvor é um ingrediente que não pode faltar nunca em nossas vidas. Mas ao final desse ciclo e nessa última celebração dominical que nós estamos tendo aqui, ela precisa ocupar um lugar de destaque. Por isso que nós separamos alguns cânticos, por exemplo, falando nesse último que nós cantamos agora: cantarei teu amor para sempre. Esse refrão, querido, se repete nos últimos 5 salmos: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor. E o último versículo do livro dos Salmos, qual é mesmo? Alguém se lembra? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E a palavra aleluia significa o que mesmo? Louvado seja o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem razões para louvar o Senhor. Talvez as crianças tenham sofrido pressões na escola esse ano, mas foram vitoriosas. Porque as crianças sofrem muitas pressões. Eu sou pai, né, e eu sei. Tem provas, tem trabalhos, tem coisas para fazer, mas elas foram vitoriosas. Talvez os estudantes, e essa igreja tem muitos estudantes, né? Muitos deles já não estão mais aqui, estão curtindo as férias, né? Nas suas casas, mas temos alguns aqui. Talvez os estudantes tenham ficado noites sem dormir. Tem alguém aqui? Levante a mão. Noite sem dormir. Olha só. Se debruçando sobre provas, trabalhos, mas foram vitoriosas. Talvez a família tenha passado por dificuldades ao longo desse ano, mas ela foi vitoriosa. Talvez você ache que 2018, como eu já disse, seja um ano para esquecer. Mas se você está aqui, olha só, se você está aqui, mesmo que você ache que esse ano seja um ano para esquecer, se você está aqui, há razões para louvar ao Senhor. Uma coisa muito óbvia, muito simples, sabe qual é? Você está vivo. Isso é bênção de Deus. Então louve ao Senhor. Então cante ao Senhor. É claro que louvar ao Senhor não é só com cânticos, quando a gente está aqui envolvido nessa atmosfera, com o grupo de louvor nos ajudando, nos auxiliando, nos conduzindo. Não. Muito mais amplo, muito mais abrangente do que isso. Então louve ao Senhor, cante ao Senhor, profira palavras de gratidão ao Senhor. Esta é a melhor forma de a gente terminar o ano. Como terminar bem o ano? Tendo uma postura de louvor ao Senhor. Uma segunda lição que esse texto me ensina, queridos, eu quero compartilhar com vocês. Como terminar bem o ano? Reafirmando a confiança em Deus. Você quer terminar bem o ano? Reafirme sua confiança em Deus. No livro dos Salmos, há perguntas intrigantes. Vou citar aqui algumas coisas, queridos. Você vai acompanhando aí. São bastante textos, não dá para a gente abrir a Bíblia aqui agora. Vai acompanhando. No livro de Salmos há perguntas intrigantes, como por exemplo, onde está o teu Deus? O salmista lá do Salmo 42 tem que ouvir essa pergunta: onde está o teu Deus? Tem perguntas intrigantes, como por exemplo, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmo 13, versículo 1. Mas o livro dos Salmos não tem só perguntas intrigantes. No livro de Salmos há experiências amargas. Quando o salmista Davi diz lá no Salmo 40 que o Senhor o tirou de um tremedal de lama do fundo do poço, é porque ele esteve no tremedal de lama no fundo do poço. Salmo 40, versículo 2.
No livro dos Salmos há dúvidas cruéis. Olha só o que o salmista diz: por que te conservas longe de mim e te escondes na hora da tribulação? Salmo 10, versículo 1. Olha que pergunta ousada do salmista: por que te conservas longe de mim, Senhor, e te escondes na hora da tribulação? No livro dos Salmos há solidão e lágrimas. O salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Salmo 42, versículo 3. No livro dos Salmos há derrotas diante dos inimigos. Eu falei que o livro dos Salmos não é editado, não. Ele fala da vida como ela é. No livro dos Salmos há derrotas diante dos inimigos. Olha só, o salmista diz assim: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Salmo 13, versículo 2. No livro dos Salmos há vale de sombra e morte. E esse versículo é bem conhecido. Salmo 23, versículo 4, que diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então o livro dos Salmos tem tudo isso. Em muitos momentos da vida do salmista, Deus pareceu estar distante. Em muitos momentos Deus pareceu estar desinteressado. Em muitos momentos Deus pareceu estar inoperante. Olha só, 3 palavras que eu usei em relação a Deus, querido. Pareceu estar distante, desinteressado e inoperante. Em muitos momentos as alternativas humanas pareciam ser a melhor solução. Você não passou por isso esse ano? Em muitos momentos o livramento parecia vir do homem e não de Deus. Em muitos momentos o milagre parecia que não iria chegar. Você estava orando, estava clamando, buscando, dobrando seus joelhos. Em muitos momentos parecia que a confiança em príncipes ou pessoas poderosas era a única opção. Talvez você viveu muitos momentos assim nesse ano. Mas é claro que eu não poderia ficar só com essa parte da reflexão. O livro dos Salmos termina reafirmando a confiança em Deus. Ele não descarta todos esses paradoxos, todos esses antagonismos, essas complicações da vida. Mas depois de considerar isso e dizer isso é fato, isso realmente acontece, o salmista, mas você deve fazer uma coisa: você deve confiar no Senhor. Então, aqui no Salmo 146, queridos, a gente vê isso. O salmista diz assim: a confiança não pode estar no poder ditatorial dos príncipes. Ele diz isso no versículo 3: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A confiança não pode estar nos príncipes, a confiança não pode estar no poder ditatorial, a confiança não pode estar nos governos dessa terra, queridos. Mas ele diz mais: a confiança não pode estar no poder descomunal. E aí ele usa um animal que era símbolo de força naquele tempo, que era o cavalo. Não confieis na força do cavalo. A confiança não pode estar fundamentada nos mecanismos humanos. É isso que o salmista está dizendo lá no Salmo número 20, quando ele fala sobre isso. Mas ele diz mais: a confiança não pode estar na capacidade racional dos homens. E parece que é aí o nosso grande erro. A gente não coloca mais a confiança em cavalos como eles. A gente não coloca mais a confiança em príncipes, porque isso é uma realidade distante de nós. Mas hoje existe essa confiança na racionalidade, na inteligência humana. O homem capaz de reger o seu destino, o homem capaz de inventar as máquinas, o homem capaz de impulsionar a tecnologia a ponto de não precisar mais de Deus, a ponto de pensar que ele se basta. Mas aí o salmista vem e diz: não coloque a confiança em nada disso. Se quer terminar bem o ano, continue colocando a sua confiança em Deus. Mas finalmente, queridos,
Na verdade, antes de ir para o próximo ponto, sobre essa questão da confiança, olha o que diz o versículo 5. Diz assim: bem-aventurado. O que a palavra bem-aventurado significa? Feliz, mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mas finalmente, como terminar bem? Primeiro, adotando uma postura de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Segundo, reafirmando a nossa confiança em Deus. Mas a terceira coisa que eu gostaria de destacar, queridos, é que nós fazemos isso percebendo os atos graciosos de Deus. Percebendo, visualizando, contemplando. Então, depois de o salmista nos convidar a louvar a Deus, depois ele reafirmar a confiança em Deus, ele nos dá razões agora, por que nós devemos fazer isso? E aí ele vai descrever e nos convida a olhar, a ter um olhar sensível para os atos graciosos de Deus na história passada, na história presente. Então nós temos que entender que nós possuímos um Deus maravilhoso que opera maravilhas. Mas que Deus é esse que nós temos, a quem nós devemos louvar e em quem nós devemos confiar. Ele fala duas coisas sobre esse Deus. E duas coisas que são muito importantes para as nossas vidas. Quando nós estamos terminando mais um ano, quando estamos começando um novo ano, mas em todos os momentos da nossa existência. Primeiro, por que nós devemos confiar, louvar esse Deus, depender dele? Primeiro, porque nós temos um Deus que é criador, um Deus que cria. Olha só o versículo 6 diz assim, ele terminou o versículo 5 dizendo, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Põe uma vírgula. Aí ele continua, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. E tudo que neles há, isso que o salmista está dizendo, o salmista diz que Deus é um Deus inventor de tudo que nós vemos, de tudo que nós possuímos, de tudo que nós usufruímos, tudo é de Deus. Sobre o que nós estamos firmados, isso foi Deus quem fez. Os céus foi Deus quem fez, é isso que ele está dizendo, a terra foi Deus quem fez, o mar tão farto aqui nós temos, foi Deus quem fez. Eu me lembro, queridos, de uma antiga canção infantil. Possivelmente muitos aqui conheceram e cantaram muitas vezes. Que diz assim, quem fez a linda estrela? Quem fez o mar azul? Os mais antigos aí estão se lembrando, né? O pessoal que frequentou a igreja aí quando era criança. Quem fez o mar azul? Quem fez as lindas estrelas? Tinha toda uma gesticulação que eu não vou ousar fazer aqui, porque aí vocês vão rir de mim. Quem fez as aves que voam? Depois de fazer todas essas perguntas, terminava uma afirmação dizendo o quê? Deus, nosso Pai. Foi Deus que fez. Mas nós não temos apenas um Deus que cria, queridos. A Bíblia diz aqui que nós temos um Deus que se importa. Deus não se preocupa apenas com as grandes coisas. Com o mar extraordinário, oceanos lindíssimos, com os luminares, o céu, as estrelas. Mas olha o que o salmista continua dizendo, no versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Tudo isso, todas essas expressões ele vai usando para descrever como Deus é um Deus que não apenas cria todas as coisas, um Deus que se importa com as pessoas.
Ele se preocupa com cada detalhe da existência. Ele também se preocupa com cada momento particular da nossa vida. Ele olha para as nossas necessidades. Aqui o texto fala, elenca várias dificuldades e necessidades. Para todas elas Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução. Então Deus olha para as nossas necessidades. Ele envia anjos para cuidar de nós. Ele levanta pessoas para nos assistir. E certamente, queridos, nós podemos elencar quantas vezes isso aconteceu na nossa vida. Ele realiza milagres extraordinários. Ele é o Deus que abençoou você em 2018. Cuidou de você. Presenteou você com seus atos graciosos. Uma grande maneira de você agradecer a Deus é percebendo tudo que Deus fez por você. Então nessa noite eu termino dizendo: adote uma postura de adoração, de louvor ao Senhor. Reafirme a sua confiança. Isso vale para a minha vida, isso vale para o meu ministério, isso vale para a sua vida, isso vale para a sua família, isso vale para a igreja presbiteriana na Trindade. Vamos adotar uma postura de adoração, Senhor. Vamos reafirmar nossa confiança em Deus. Vamos perceber, queridos, os atos extraordinários e graciosos de Deus. E aí nós podemos dizer uma palavra que é muito importante no Antigo Testamento, que é Ebenezer. O que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Puxa, a gente diz essa palavra, eu disse essa palavra no passado, e agora estou dizendo de novo, até aqui nos ajudou o Senhor. No ano que vem nós estaremos dizendo de novo, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso vamos descansar em suas promessas e viver para os seus propósitos. São os melhores ingredientes da vida. Descansar nas promessas de Deus, viver para os propósitos de Deus. Aí a vida dá certo, querido. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.